Você pode assentar. Obrigado, equipe de louvor. Primeiro livro do Reis, capítulo 1. Primeiro livro do Reis, capítulo 1. Domingo passado, trouxe uma palavra para a igreja sobre Salomão, sobre o final do seu reinado. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que continua sendo falando sobre Salomão, mas no início do seu reinado. Meus amados irmãos, não existe uma fórmula que foi criada para que possamos criar os nossos filhos. Não. Mas como sempre tenho dito aos irmãos, nós encontramos na Bíblia Sagrada todas as orientações para a nossa vida aqui na terra. E o Senhor nos ensina que os pais, precisam ser honrados. Ele nos mostra que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Naquele período do rei Davi, nós sabemos pela história bíblica que no caso de Davi, no caso de Salomão e os demais homens naquela época, existia um casamento com mais de uma mulher. E certa vez, os discípulos falando sobre isso com Jesus, e o Senhor Jesus disse assim: no início não foi assim. Moisés permitiu por conta da dureza do coração de vocês. Porque quando a gente vai lá no princípio, Deus criou um homem e uma mulher. E ali o Senhor abençoou, ali o Senhor celebrou o primeiro casamento, instituiu a família. Adiantando lá na frente, o Senhor chamou Davi, tirou Davi de pastor de ovelhas e o colocou como rei sobre Israel. E a gente sempre espera o melhor. Naturalmente que naquela época se esperava o melhor de Davi. Eu tenho dito aos irmãos que Davi pode ser exemplo para muita coisa, mas não pode ser exemplo como pai, porque ele deixou de exercer como pai aquilo que era necessário, o mínimo que era necessário. E aqui no livro de Reis, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, está escrito: Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Qual era o contexto? Davi estava muito doente já por sua idade. Não era uma doença, mas a sua idade não permitia mais que ele tivesse condições de estar agindo como rei, como deveria. E o texto bíblico mais adiante fala que ele estava lá acamado. Ele tinha prometido a Betseba que Salomão iria o substituir como rei de Israel. Mas havia os seus filhos. Adonias era um desses filhos. E Adonias colocou na sua mente, no seu coração, que ele seria ungido rei. E aí ele começa a andar por um caminho que não era o caminho que deveria ser andado.
Ele sabia que não tinha o apoio do seu pai. E eu não tenho nenhuma dúvida de que os planos e os propósitos do Senhor, eles são todos realizados na nossa vida. E sem dúvida alguma, Deus tinha planos e propósitos para a vida de Adonias, como para a vida de Salomão, como para a vida de Davi, que estava no final da sua vida. Mas apesar de Davi ter toda essa dificuldade como pai, ele foi um homem que ele manteve no seu coração, ele manteve acesa a chama do temor do Senhor. Ele tinha o temor do Senhor. E diante da sua imperfeição, sempre que cometia algum erro, e tinha consciência depois daquele erro, ele verdadeiramente se arrependia, ia diante do Senhor e o Senhor perdoava. Por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos propósitos. Irmãos, nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Nada diante do Senhor fica escondido. São milhões e milhões de pessoas, sim, Ele conhece todos. Conhece os pensamentos, conhece os propósitos de todos. Mas como servos do Senhor, hoje, o que é que nós oramos? Nós oramos dizendo: Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, que seja realizado, que seja concretizado. Não a minha vontade, não aquilo que eu quero, que eu desejo, mas tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Como servos do Senhor, nós somos orientados a fazer isso, porque nós sabemos também, conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam, e vocês conhecem, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, que Ele é soberano em todas as coisas. Agora, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que Adonias, ele colocou na sua mente, no seu coração, que queria ser rei, e ele tomou algumas providências. Diz o texto bíblico que ele separou 50 homens, 50 cavaleiros que corriam à sua frente. Vamos usar um termo atualizado, né? Ele estava já se movimentando, formando o seu ministério, preparando as pessoas que iriam ajudá-lo. Mas o seu pai não sabia disso. Meus amados irmãos, escute uma coisa: o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Eu tenho dito para vocês porque quando a gente é jovem, a gente imagina que o tempo vai demorar muito, que as coisas lá na frente, mais adiante, mas o tempo passa muito rápido. E isso que nós temos como sendo o mais precioso da nossa vida, no sentido daquilo que a gente pode ter e desfrutar, a gente precisa lembrar que os nossos filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor, e nós precisamos dar também para eles do nosso melhor, ou seja, precisamos parar e dar do nosso tempo para eles, conversar, ouvi-los, orientá-los, andar com eles, sair com eles. Davi teve tempo para tudo, mas ele não separou o tempo para conviver com seus filhos. E aí não havia aquele entendimento e aquela união que deveria haver. Adonias, filho de Davi, com uma mulher. Salomão, filho de Davi, com uma outra mulher. E assim por diante. Então não existia aquele entendimento, né? Agora, eu fico imaginando que Davi tinha consciência dessa sua falha. Agora, quando a gente vai ver a vida de Davi e dos seus filhos, né? Eu não somente penso que ele tinha consciência, mas que ele deixou de exercer o mínimo que ele podia exercer como pai. Por exemplo, nem mesmo o fato da sua filha Tamar
ter sido violentada por seu outro filho, Amnon, fez com que Davi pudesse parar e pensar sobre a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Aí nós sabemos a história. Absalão, que depois se revoltou contra o seu pai. Agora, o nosso texto básico ressalta a determinação de Adonias em agir para se tornar rei de Israel, em substituição a seu pai, que apesar da idade avançada, apesar de estar acamado, ainda reinava. Irmãos, ele tomou o caminho errado. Talvez pela lógica humana, ele quis resolver quando aquele era um assunto que deveria ser resolvido pelo seu pai, junto com o Senhor. Seu pai ainda estava vivo. Ele não era o mais velho, ele era mais novo do que Salomão. Quando a gente quer resolver algumas coisas pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, por aquilo que nós conhecemos, geralmente nós erramos. Geralmente deixamos de fazer coisas que não poderiam deixar de serem feitas. Agora, Adonias sabia perfeitamente que seu pai já tinha designado aquele que seria o seu sucessor, Salomão. Então, a determinação de Adonias em se tornar rei em lugar de seu pai foi algo que cresceu em seu coração e em sua mente. Isso não foi uma coisa da noite para o dia, mas foi algo que foi acumulando. De vez em quando ele fazia algo que estava errado, e diz o texto bíblico que Davi nunca chamou e perguntou: por que você fez isso? A gente chama os filhos, né? Quando meus filhos eram menores, faziam alguma coisa, chamava: mas meu filho, minha filha, o que foi que aconteceu? Por que vocês fizeram isso? E aí a gente ensina. Mas nem isso Davi fez. Agora, como Adonias já estava acostumado a fazer tudo o que desejava, e nunca tinha sido admoestado por seu pai, ele seguiu com o seu projeto. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Os filhos, falei agora há pouco, são bênçãos, são heranças do Senhor. A responsabilidade de criar e de educar é dos pais. Como é que nós criamos e educamos? Ensinando. Falei agora há pouco, faz alguma coisa errada, a gente chama, mostra que aquilo está errado e ensina como deve ser a coisa certa. Agora, Adonias planejou tudo na sua mente, e para alcançar o seu objetivo, ele entrou em acordo com Joabe e com o sacerdote Abiatar, e esses dois aderiram e os ajudaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e os seguidores de Davi não apoiavam Adonias. Quando alguém coloca na sua mente e no seu coração determinada determinação de fazer alguma coisa, a palavra de Deus fala sobre obstinação. Uma pessoa obstinada, ela esquece todos os princípios, ela deixa tudo de fora de lado, mas ela quer fazer exatamente aquilo que ela achava e que ela tinha como certeza que deveria ser feito. Agora, eu imagino que também Adonias teve seus sonhos, executando o seu projeto, mas era um projeto de desobediência, era um projeto de falta de respeito para com o seu pai, era um projeto de falta de consideração. Lembrando que acamado, Davi não tinha mais forças para o exercício do rei de Israel. Agora, em determinado dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete. E o que foi que ele fez? Ele convidou seus irmãos, convidou todos os homens de Judá, os servos do rei,
mas não convidou o profeta Natã, não convidou Benaia e não convidou os guerreiros de Davi e também não convidou o seu irmão Salomão. Se Adonias estava escondendo a sua decisão de seu pai e de seu irmão Salomão, do profeta Natã e de Benaia e dos guerreiros, significa o quê? Significa que estava plenamente conscientizado de que a sua decisão não seria apoiada por seu pai. Então o profeta Natã soube de tudo o que estava acontecendo, e ele vai e fala com Batseba, mãe de Salomão. Ele diz: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Foram dadas todas as orientações para que Davi tomasse conhecimento. E Davi, depois que tomou conhecimento dos atos de Adonias, que já estava na maior festa lá, naquele lugar, com as pessoas que tinha convidado, Batseba confirmou a sua palavra. Davi confirmou a Batseba a sua palavra de que Salomão reinaria em seu lugar. O que é que Davi fez? O rei Davi manda que as providências fossem tomadas imediatamente para que Salomão fosse ungido rei. E aí a gente vê na história que o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus desceram e fizeram Salomão montar a mula que pertencia a Davi e o levaram a Giom. E o sacerdote Zadok, em Giom, pegou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo o seguiu, tocando flauta e alegrando-se muito, de modo que diz o texto bíblico que o chão tremia com o barulho que as pessoas faziam. Quando Adonias terminou o seu almoço lá, com a recepção com as pessoas, e eles ouviram aquele ruído, ouviram o grito das pessoas, ouviram o som dos instrumentos, perguntou: o que é que está havendo? Então chega alguém e diz assim: o teu pai acaba de mandar ungir o seu irmão Salomão como rei de Israel. As pessoas que estavam com Adonias se assustaram, cada um foi para o seu lugar, para a sua casa, com medo, tementes, porque tiveram então consciência de que aquilo que Adonias estava fazendo por sua conta própria. Mas irmãos, eu não acredito que ninguém não soubesse disso. Não havia uma determinação de Davi, não havia a presença de Salomão, não havia a presença daquele sacerdote. A correria das pessoas foi grande. Todos trataram de ir embora apavorados, e cada um seguiu o seu caminho. Por quê? Se eles estavam lá com Adonias, se declarando rei, e se Salomão foi declarado e ungido rei por ordem de Davi, todos que estavam com Adonias seriam considerados traidores. E na época, o que é que se acontecia? Morte, iam para a espada. Mas Adonias teve medo de Salomão, e ele levantou-se e foi segurar nas pontas lá do altar no templo, e ficou lá segurando nas pontas do altar. Com quê? Com medo de que Salomão mandasse tirar a sua vida. Salomão então manda avisar que não ia tirar a sua vida, que ele iria continuar vivendo normalmente, mas que ele estaria ali em Jerusalém. E também o texto bíblico diz que depois disso
Davi não teve mais nenhum encontro com seu filho. Meus amados irmãos, se queremos ter uma família unida, se queremos ter uma família onde o nome do Senhor sempre seja exaltado, seja glorificado, se quisermos que a família ela ultrapasse por todos os terremotos, por todas as tsunamis, por todos os vendavais da vida, nós precisamos estar diante do Senhor, orientando os filhos, ensinando-lhes os princípios bíblicos, os princípios contidos nas Sagradas Escrituras, para que possam viver bem, viver muito sobre a terra. Eu estou certo de que se Davi tivesse corrigido o seu filho Adonias, as suas atitudes seriam outras. A falta da correção e exortação podem trazer consequências terríveis. Cada um deve governar bem a sua casa, governar bem em amor e zelo, para que vivam bem. Não podemos nos esquecer disso. Agora, outra lição é o grande perigo de viver sem considerar os mandamentos divinos contidos nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, firmados na palavra, procurar ser exemplo para os nossos filhos. Quando eles são pequeninos, eles olham para os pais, e os pais são os mais fortes, são os melhores, são os mais poderosos do mundo, são aqueles que têm todo poder, que podem todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, seja exemplo aos seus filhos, ensine os temor do Senhor. Mas pastor, não tenho filho, sou sozinho. Procure ser exemplo do Senhor na sua vida, para que, como está escrito lá em Malaquias 3,18, todos vejam que existe diferença no seu viver. E a diferença no seu viver é que você teme ao Senhor, tem o temor do Senhor no seu coração, que você está determinado, determinada a verdadeiramente viver de uma maneira onde o Senhor tenha o primeiro lugar na sua vida e na sua família. Meu irmão, minha irmã, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento é responsabilidade dos pais, disse agora há pouco. Agora, o que é que você deseja para os seus filhos? Claro que desejamos o melhor. Claro, a gente quer dar o melhor para que eles tenham uma vida melhor do que a nossa. Aí eu volto do início. Dê do seu melhor para os seus filhos, que é o seu tempo, a sua atenção, os seus conselhos, a sua orientação sobre a vida e tudo mais o que for necessário para que você tenha uma família alicerçada na rocha. Assim, a paz, a harmonia e o respeito serão práticas entre todos os membros da família. Se Davi tivesse acompanhado o crescimento de seus filhos, se Davi tivesse ensinado e orientado, muitas das dificuldades de sua família teriam passado, sem deixar feridas abertas. Terceiro, feridas abertas. Às vezes os pais não têm nem noção de que existem feridas abertas. E não tem noção porque falta essa aproximação, falta esse diálogo, falta o sentar, não somente falar, mas ouvir. Irmãos, os pais que ensinam os seus filhos, que dão do seu tempo para os seus filhos, têm a oportunidade de manter o relacionamento familiar em equilíbrio. Não haverá perfeição, nunca, mas a paz e a harmonia, sem dúvida alguma, existirão. Então, como servos do Senhor, estejam atentos. Os dias são difíceis, os dias são maus. Acompanhe. Seus filhos são pequenos, acompanhe o que eles estão ouvindo na escola. Acompanhe o que estão ensinando para eles na escola.
não tenha dúvida, porque muita coisa você vai ter que ensinar diferente, porque lá estão ensinando princípios que são contrários à palavra de Deus. Tudo com equilíbrio, tudo sob a direção do Senhor, tudo sob a direção do Senhor, correrá diferente. Salomão iniciou o seu reinado, Davi partiu para o Senhor, Salomão pediu ao Senhor em determinada situação, onde o Senhor lhe ofereceu que pedisse o que quisesse. Salomão pediu sabedoria. Salomão iniciou o seu reinado, exercendo exatamente com o temor do Senhor no seu coração. Mas começar bem não significa terminar bem. Ele começou bem, mas depois, em virtude dos casamentos que fez, ele tinha o quê? Eram entre mil concubinas, como eram mulheres, a total de 1000 mulheres, 1000 sogras, olha o cara tinha. Jesus amado. Como aquele homem terminou? Ele terminou se desviando da presença do Senhor, porque aquelas mulheres exerceram tanta influência sobre ele, que ele permitiu que se dobrassem e adorassem outros deuses. E aí o que foi que o Senhor disse para ele? Por amor de mim e a Davi, eu não vou tirar o seu reinado agora, mas eu vou tirar do seu filho, e vou dividir, e o seu servo será levantado, e ele irá reinar sobre uma parte de Israel, e o seu filho apenas sobre uma tribo. O seu filho irá reinar, como consequência do erro que você cometeu. Não nos esqueçamos, estamos no período da graça, mas os erros que cometemos geram consequências, e que possamos sempre procurar fazer o melhor. E procurar fazer o melhor, igreja, é procurar seguir os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Amém? Fiquemos de